A gente vai falar agora um pouco do acidente vascular cerebral ou encefálico, tá? AVC ou AVE, mesma coisa. E o que é isso? Isso é uma condição aguda, tá? Onde acontece uma interrupção aguda, súbita, do fluxo sanguíneo no cérebro. Tá? Isso, obviamente, como você tem uma diminuição da quantidade do sangue, você vai ter uma redução do aporte, da oferta de oxigênio e de nutrientes ao tecido nervoso. Tá? Então, no local onde você teve a interrupção, você reduz a oxigenação e a nutrição dos neurônios. Tá? Quando não se restabelece esse fluxo, você chega na isquemia. O que é isquemia? Isquemia é falta de oxigênio, levando ao sofrimento da célula. Ou hemorragia, que é quando o sangue sai de dentro do vaso. De uma forma ou de outra, você vai ter morte de neurônios e por causa dessas mortes, você tem déficits neurológicos, tá? Que dependem do local onde isso aconteceu e da extensão do tecido que foi lesado, tá? E você vai ter diferentes déficits e diferentes intensidades para eles. Então, quando a gente interrompe a passagem do sangue no vaso, uma das causas é a presença de um trombo ou a presença de um êmbolo, tá? Que são estruturas que vão dentro do vaso interromper a passagem do sangue. Então, vamos ver as diferenças entre os dois. Em primeiro lugar, o trombo se forma no local da lesão. O êmbolo não, o êmbolo se forma à distância, tá? Então, ele circula no organismo de onde ele foi formado para outros locais, tá? O trombo não, o trombo se forma num local e fica lá. O trombo, então, fica fixo, ele gruda na parede do vaso e fica ali. O êmbolo viaja pela circulação. O trombo é só formado por plaquetas, por fibrina ou pelos dois. Ou seja, ele vem da coagulação do sangue, ele é sólido, tá? Ele é sangue coagulado. O êmbolo não. O êmbolo pode ser sólido, como esse trombo. Ele pode ser líquido ou ele pode ser gasoso, tá? Qualquer bolha de alguma coisa que se forme no sangue é um êmbolo. O trombo, ele obstrui localmente, onde ele está grudado ali, o vaso, e o êmbolo vai obstruir longe de onde ele foi formado. Ele obstrui a distância. Por quê? Porque ele viaja dentro do vaso. Tá? Por exemplo, a gente pode ter trombos coronarianos que levam ao infarto agudo do miocárdio. Tá? Ou a gente pode ter a embolia pulmonar. Tá? Você forma um êmbolo que vai lá no pulmão atuar. Que é o que esse esquema mostra. O trombo, ele tá grudadinho no vaso. O êmbolo não, o êmbolo tá viajando, ele vai embora. Bom, quais os fatores de risco que a gente tem pro AVC? 5 deles são não modificáveis, tá? Se o paciente tem o fator, você não tem o que fazer. Primeiro, idade, tá? Os riscos aumentam depois dos 55 anos. O sexo, os homens têm uma prevalência maior. A cor da pele, os pretos são mais acometidos pela doença. A genética, então histórico de AVC na família, doenças como homocistinúria, anemia falciforme e algumas outras vão aumentar os riscos. Por quê? Porque são doenças que alteram a coagulação do sangue. Tá? Do mesmo jeito que os homens têm maior prevalência, os pretos também, provavelmente porque a coagulação deles é maior, tá? A coagulação deles é mais intensa. Provavelmente não, é por isso.
E doenças vasculares. Pacientes que já têm doenças vasculares ou que já tiveram e trataram, tá? Tem sempre que ficar controlando a possibilidade de ter um AVC. A pessoa que já infartou, por exemplo. A pessoa que tem alguma doença de coagulação. A pessoa que tem trombose venosa profunda, ou que já teve. A pessoa que tem varizes, tá? Então, você precisa sempre ficar controlando isso, ficar observando. E fatores de risco que a gente pode controlar, que a gente pode reduzir. A gente tem hipertensão, problemas cardíacos tratáveis, o paciente tem que controlar o problema cardiovascular que ele tem. O tabagismo, o diabetes, o colesterol alto, a vida sedentária, a obesidade, o etilismo e a alimentação, tá? Principalmente a alimentação que contribui para a produção das placas de ateroma, que vão reduzir, claro, o calibre do vaso. Você vai ter menos espaço para o sangue passar, então a tendência de formar um trombo ou um êmbolo é maior ali, tá? Quais os sintomas principais de um AVC? Uma dor de cabeça intensa que surge assim do nada. O paciente não consegue falar direito, fala confusa. O paciente pode desmaiar ou convulsionar. Ele tem problemas de visão, ele percebe que a vista dele ficou embaçada. Fraqueza de um lado do corpo e o rosto dele cai. Então, ele tem a diminuição das rugas da fronte, tá? O rosto dele vai caindo. Incapacidade de fechar o olho dele fica caído, mas ele não fecha. Que o paciente não consegue mais controlar a pálpebra. E o canto da boca também cai, ele não consegue levantar. Tá? Sintomas principais do AVC. O que um AVC pode acarretar, então? Você pode ter perda motora, tá? Hemiparesia ou hemiplegia. Metade do corpo, hemi é sempre metade, tá? Alterações cognitivas e de linguagem. Afasias, apraxias, agnosias, o paciente não consegue falar, ele não consegue se comunicar, tá? E ele não consegue entender. Distúrbios visuais e sensoriais, alterações visuais, alterações, adormecimentos, por exemplo, sensação de agulhada na pele, de calor, déficits de coordenação e de equilíbrio, alterações emocionais e de comportamento. Tá? Tudo isso dependendo de onde aconteceu o AVC, do tamanho dele, tá? E de como ele se espalhou no cérebro. Como você identifica um AVC? Primeiro você pede para o paciente sorrir. Você vai perceber que ele sorri de um lado só. Você pede para ele levantar um braço, tá? Ver se ele conseguiu. Aí pede para ele levantar o outro. Provavelmente ele não vai levantar um deles se ele teve um AVC. Você pede para ele repetir uma frase. E ver se ele consegue falar, se ele consegue entender o que você está pedindo e se ele consegue falar. Qualquer um desses sinais que você encontrou, é necessário que você já chame uma ambulância e o paciente tem que ser atendido o mais rápido possível. Quanto mais rápido o paciente for tratado, menor o dano que ele vai ter no cérebro. Nós temos, então, dois tipos básicos de AVC. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O isquêmico é muito mais comum, tá? Em cerca de 85% dos casos, a gente tem a forma isquêmica e apenas 15% na forma hemorrágica. Como que acontece o isquêmico? Você tem um trombo ou você tem um êmbolo, tá? Que vão ocluir um vaso sanguíneo, vão impedir que o sangue passe, tá? E o que você vai ter aqui? A não passagem do sangue, impedindo que aquele tecido, que aquele vaso está irrigando, receba o oxigênio e os nutrientes, tá? Por exemplo, você pode ter um tromboembolismo, você pode ter a placa de ateroma, aterosclerose, e você pode ter fibrilação atrial,
que é uma arritmia cardíaca que pode formar êmbolos, tá? Por causa da arritmia, tá? Tudo isso pode te levar ao AVC. E no hemorrágico, o que você tem é o rompimento do vaso. O vaso arrebenta, o sangue vai sair e vai formar uma hemorragia, tá? Nas meninges, tá? Por exemplo, uma hemorragia intracerebral no parênquima, tá? Do cérebro, ou abaixo da aracnoide, que é um espaço entre duas meninges. Nós temos três: a dura mater, a pia mater e a aracnoide, tá? E o espaço abaixo da aracnoide se chama subaracnoide. Quando tem uma hemorragia ali, tá? Você tem relação com um AVC. Aqui as duas formas de AVC. O isquêmico, vejam aqui o coágulo, essa coisa marrom aqui dos dois lados do vaso, é um coágulo. Ele tá grudado no vaso, tá? Um coágulo pode ser um trombo, pode ser um êmbolo. É sangue coagulado, tá? E aí você interrompe a passagem do sangue e o oxigênio e os nutrientes não chegam nessa região aqui depois do coágulo. E o hemorrágico, você arrebenta o vaso, você tem uma hemorragia, tá? E como o sangue saiu do vaso, ele também não vai nutrir o tecido e não vai levar oxigênio. Só que aqui você tem um acúmulo de sangue fora do vaso ou dentro da meninge, tá? Dentro não, no espaço entre uma e outra, tá? O que é meninge? Meninges são as membranas que envolvem o cérebro. Então, qual a fisiopatologia do AVC isquêmico? Primeiro, uma obstrução da artéria, tá? Pelo coágulo, que vai levar a uma diminuição do oxigênio e dos nutrientes, principalmente glicose, tá? Isso vai te dar isquemia, que é uma perda de oxigênio no tecido, que vai te levar à falência energética, tá? Por quê? Porque diminui a produção do ATP. Sem oxigênio não tem energia, tá? Por causa disso, você tem uma disfunção da bomba de sódio e potássio, que vai fazer com que se acumule sódio e água dentro do neurônio. Você vai ter um edema, e esse edema é chamado citotóxico, tá? Então, você tem um neurônio sem energia suficiente para funcionar. E em situação de edema, tá? Isso leva ao sofrimento celular, que faz com que exista uma despolarização mantida, liberando maciçamente o glutamato, então aí que citotoxicidade, tá? Que no final vai te levar à morte do neurônio. Porque veja, se você acumula sódio dentro da célula, tá? Dentro do neurônio, você acumula também cálcio, tá? Acumulando cálcio, isso já te leva ao sofrimento celular, que vai te levar à morte. Ó, o glutamato, então, vai ativar os receptores dele, tanto o NMDA quanto o AMPA, são dois receptores de glutamato. Ele vai aumentar o cálcio dentro da célula e você vai ter lesão da mitocôndria, tá? Que é onde você gera energia no neurônio, e a geração de espécies reativas de oxigênio, tá? Radicais livres. Isso vai te levar à morte do neurônio, tá? Então, na área central, onde você teve a isquemia, onde você teve a falta do oxigênio, você vai ter uma necrose das células, tá? Necrose neuronal ali. E ao redor a apoptose, que é aquele suicídio neuronal programado, tá? Por causa disso, por causa das substâncias liberadas no processo de morte celular, você vai ter um processo inflamatório ali, ativando a microglia e liberando mediadores do processo inflamatório, tá? E do sistema imune. Isso vai ainda piorando o dano, você vai ter mais agressão ainda. Aqui a agressão do próprio corpo àqueles neurônios ali da região.
Aqui uma definição importante, a zona de penumbra isquêmica. O que é isso? É a área ao redor do núcleo infartado. Como assim núcleo infartado? Núcleo infartado é aquela região que não recebeu o oxigênio. Isso é infarto. Tá? Infarto é uma região sem oxigênio. No coração, por exemplo, uma região do músculo. Aqui uma região dos nervos. Tá? Uma região do cérebro. Tá? Só que ao redor do núcleo onde você interrompeu a formação do oxigênio, os neurônios ainda estão funcionando. Tá? Então, qual é o objetivo do tratamento? Permitir que esses neurônios que ainda funcionam, mas que estão em sofrimento, porque está indo menos oxigênio para eles e menos nutrientes, que eles se recuperem. Por isso que tem que ser rápido o tratamento, para você impedir que esses neurônios ao redor morram, tá? Que nessa zona de penumbra você passe a ter morte desses neurônios, tá? Então, por isso que você tem que tratar rapidamente. Bom, fazer terapias de reperfusão. O que são terapias de reperfusão? São medidas que você toma para o sangue voltar a circular normalmente ali, para restabelecer o fluxo do sangue. Ó, vejam o que acontece aqui quando o teu paciente tem uma placa de ateroma. Esse amarelinho aqui, olha, é a placa de ateroma, tá? Aterosclerose. Bom, isso estreita o vaso, então fica mais difícil para o sangue passar. O sangue fica mais tempo retido nesse vaso. A chance dele formar um coágulo é maior, tá? Ó, ele formou aqui esse mais escurinho, o coágulo, tá? Que pode ser um trombo, ele pode grudar aqui e ser um trombo, ou ele pode circular e grudar em outro lugar, então ele é um êmbolo. Que drogas a gente pode utilizar? Primeira coisa, você pode usar uma droga que dissolva o coágulo, seja trombo, seja êmbolo, tá? São drogas trombolíticas. Você vai destruir um trombo ou um êmbolo, tá? Um coágulo que existe já. O que a gente tem na terapêutica? Uma enzima chamada alteplase, tá? A alteplase, ou RTPA, como é a sigla dela, ela vai dissolver o trombo. Você tem cerca de 4 horas e meia depois do primeiro sintoma para utilizar essa droga, tá? Passou disso, já não tem benefícios mensuráveis, tá? Porque aí já não dá mais tempo, aí você já realmente já pegou uma região muito grande, não adianta mais utilizá-la. Então você vai usar uma droga que destrua o coágulo, tá? Você vai dissolver o trombo, vai dissolver o êmbolo, tá? Como? Degradando a fibrina, esse é o mecanismo de ação. Você vai transformar o plasminogênio em plasmina, que são substâncias do sangue, tá? Substâncias da coagulação do sangue. Você vai degradar a fibrina, a fibra, tá? A fibrina é uma substância que faz a coagulação, uma delas. Você quebra a rede de fibrina, você quebra o trombo ou o êmbolo, tá? Você tem, no máximo, 4 horas e meia para fazer isso. Ao mesmo tempo, você evita a formação de novos trombos. Com o quê? Com substâncias que impeçam que as plaquetas se reúnam, tá? Então, você impede a agregação das plaquetas, tá? Que é o primeiro passo da formação do coágulo. Você pode usar o AS, aspirina, ou o clopidogrel, que é um profármaco. Tá? Isso é importante lembrar, o clopidogrel é um profármaco. Ou seja, ele interage com muitas outras drogas, que podem aumentar ou diminuir o efeito dele, aumentando ou diminuindo a metabolização, tá? Da substância que dá origem a ele. Então, você vai inibir a agregação das plaquetas. Bom, então, drogas antiagregantes plaquetárias. Impede a agregação de plaquetas, tá? Você pode também utilizar anticoagulantes, tá? Que são drogas que vão prevenir a formação de novos êmbolos
e também de novos trombos, mas você diminui a formação de coágulo, tá? Mas não na fase onde as plaquetas se agregam, numa fase posterior. Aí você já teve a agregação das plaquetas, tá? Mas com essas drogas anticoagulantes, você não permite que a coagulação prossiga, tá? Aqui a gente tem várias, heparina, varfarina, drogas de ação direta, DOACs, apixabana, dabigatrana, mas os nomes não vêm ao caso. Então, você vai prevenir a formação do coágulo, tá? Especialmente úteis são essas drogas para prevenir a formação de êmbolo, tá? Principalmente em pacientes que têm a fibrilação atrial, que é aquela arritmia que pode predispor ao aumento da coagulação, da formação do êmbolo. Dá para usar anticoagulante em qualquer paciente? Não. A gente vai ver depois. Paciente que tem maior risco de hemorragia, você não pode usar. Porque você sai do AVC isquêmico, trata e forma um AVC hemorrágico. Você vai gerar uma hemorragia dentro do cérebro, você vai dar outro AVC no paciente. Então, tem pacientes que não podem usar anticoagulante. Tá? Para esses, você utiliza só o antiplaquetário, o antiagregante. Tá? E ao lado disso, você controla a pressão arterial com antihipertensivos e controla o diabetes, controla a insulina, a glicemia, perdão, com insulina. Por quê? Porque o aumento de açúcar no sangue, o aumento da glicemia, predispõe ao aumento de coagulação do sangue. Aí você vai manter a estabilidade hemodinâmica, tá? Que é a estabilidade da circulação do sangue e a estabilidade do metabolismo, tá? Aí você ajuda a reduzir a expansão do infarto, a expansão da área, tá, de falta de oxigênio nas células. Aqui é a manutenção do tratamento, a prevenção de novos AVCs. Então, você continua com o antiplaquetário, tá? Então, inibe a agregação das plaquetas, inibe o início da coagulação, da formação do coágulo, tá? Você pode usar AS ou clopidogrel. Você pode usar estatinas, por exemplo, a atorvastatina e rosuvastatina, que vão reduzir o colesterol LDL, tá? E vão estabilizar as placas de ateroma, tá? Porque o LDL que pode formar uma placa de ateroma, tá? Ele participa da formação das placas de ateroma. Aí você estabiliza, você diminui a possibilidade da placa crescer, tá? Os anticoagulantes que prevêem também novas embolias, formação de mais êmbolos. Aqui também não é todo paciente que pode usar por causa do risco de hemorragia, tá? E os antihipertensores, inibidores da ECA, antagonistas de receptor de angiotensina, diurético, drogas que controlam a pressão arterial, tá? Drogas que você usa para a pressão arterial não subir. Tá, então vamos ver melhor a diferença entre um antiplaquetário, ou um antiagregante plaquetário, mesma coisa, e um anticoagulante, porque ambos vão impedir a coagulação do sangue, só que de formas diferentes e em pontos diferentes da coagulação, tá? Então, o antiplaquetário, ele age nas plaquetas, tá? Que é a primeira fase da formação do coágulo. Os anticoagulantes, eles agem mais para frente, agem na coagulação, tá? Com fatores plasmáticos. Então, não tem mais o envolvimento de plaquetas. A gente aqui tem o envolvimento de substâncias do plasma, tá? Isso é uma fase posterior, tá? Então, o mecanismo de ação do antiplaquetário, eles inibem a ativação e agregação das plaquetas. E os anticoagulantes inibem substâncias que estão presentes no plasma, que são fatores da coagulação do sangue, tá? Isso impede ou diminui a formação da fibrina. A fibrina é uma proteína que forma uma malha, tá? Que vai dar a estrutura do coágulo. O antiplaquetário, ele previne principalmente o trombo formado nas artérias, que é onde você tem mais plaqueta. E o anticoagulante, o trombo que se forma nas veias, que é um trombo rico em fibrina, tá? Aqui exemplos
Os antiplaquetários, a gente tem AS, clopidogrel, ticagrelor. Todos eles impedem que as plaquetas se unam, se agreguem, formando a estrutura inicial do trombo, tá? E entre os anticoagulantes, heparina, varfarina, dabigatrana, rivaroxabrana, tá? Eles têm mecanismos diferentes, eles agem em substâncias diferentes, mas sempre impedindo que se forme ali a estrutura do coágulo, tá? Da fibrina. Uso clínico principal do antiplaquetário: infartos, AVC isquêmico e angina pectoris, tá? Que tem maior comprometimento da artéria, tem maior participação da artéria no desencadeamento desses processos. O anticoagulante ele é usado principalmente em trombose venosa, embolia pulmonar e fibrilação atrial para impedir a formação do êmbolo, tá? No caso do AVC, o anticoagulante ele é mais importante para evitar a formação de êmbolo, tá? Bom, vou mostrar para vocês os critérios de exclusão de pacientes para o uso de anticoagulante, que são aqueles que atuam em substâncias do plasma que vão trabalhar no processo da coagulação do sangue, da formação de fibrina, tá? Então, o que caracteriza esses critérios? O risco do paciente ter uma hemorragia. Se o paciente tem qualquer situação que aumenta o risco dele de ter hemorragia, ele não pode usar anticoagulante, tá? Então, história anterior de hemorragia intracraniana, má formação arteriovenosa cerebral ou um aneurisma cerebral, convulsões no início do quadro, uso de anticoagulantes orais ou de heparina nas últimas 48 horas, tá? Com tempo de protrombina elevado, tá? Ou uso de anticoagulantes orais com INR maior do que 1,7. Ou seja, o paciente já na anticoagulação, tá? Se você ainda anticoagular mais, você predispõe ele muito fortemente à hemorragia. Plaquetas baixas, então com pouca plaqueta ele coagula menos, o risco de hemorragia é maior. Que mais? Pressão acima de 11 por 18,5, tá? Isso persistindo, mesmo que você trate com antihipertensivos, tá? Então, pressão alta. Evidência de hemorragia na tomografia, então o paciente vai precisar fazer tomografia do cérebro. Se for lá evidenciado algum foco de hemorragia, obviamente você não vai utilizar um anticoagulante. E a glicemia muito baixa, abaixo de 50, ou muito alta, acima de 400, tá? Porque isso também predispõe à diminuição da coagulação do sangue. Mas alguns, quando o paciente teve uma melhora completa e súbita dos sintomas, antes de você começar a utilizar o trombolítico, aquela droga ateplase que vai quebrar o trombo, que vai destruir o trombo. O paciente melhora espontaneamente, tá? E você não vai anticoagular. Déficit neurológicos leves, sem repercussão funcional significativa. Ou seja, o AVC não prejudicou de maneira importante, tá? O funcionamento do paciente. Cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nas últimas 2 semanas, porque aí o paciente já vai ter usado anticoagulante, tá? Hemorragia gastrointestinal ou geniturinária nas últimas 3 semanas, porque ele vai estar já numa situação de hemorragia, de baixa coagulação. Gravidez, que altera toda a coagulação do sangue. E infarto agudo do miocárdio recente, nos últimos 3 meses, porque aí também ele vai estar sob o uso de antiplaquetários e de anticoagulantes. Preciso lembrar desses critérios? Não. Você tem que lembrar que são situações onde o paciente está com a coagulação do sangue reduzida. Se você ainda der um anticoagulante para ele, você vai predispor a um evento hemorrágico, inclusive um AVC hemorrágico, tá?
Bom, além das drogas, o que a gente pode fazer mais? Procedimentos cirúrgicos, tá? Por exemplo, a trombectomia mecânica. Você vai lá dentro do vaso, cirurgicamente, e retira o coágulo, tá? Você pode fazer só a cirurgia, ou pode fazer a cirurgia junto com a droga que destrói o coágulo, com a droga trombolítica, tá? Lítica, lise, trombólise, trombolítica. Lise é sempre quebra, digestão, tá? Então, trombolítico é a quebra do trombo, tá? Se você consegue tratar até 4 horas e meia, você pode usar o trombolítico. Se passou disso, aí você faz só a cirurgia. Bom, agora o AVC hemorrágico. Qual é a fisiopatologia dele? Primeiro, o rompimento do vaso cerebral, tá? Você vai ter uma hemorragia dentro do cérebro, tá? Hemorragia intracerebral, que é o que nós vimos lá atrás com hemorragia no parênquima, tá? Que é a mesma coisa, é o tecido cerebral. Ou entre as meninges, então embaixo da meninge chamada aracnoide, tá? Então é no tecido ou entre uma meninge e outra. Você vai ter uma massa de sangue ali que vai empurrar o tecido, ela vai comprimir o tecido cerebral, aumentando a pressão intracraniana e deslocando estruturas do cérebro. É um efeito físico, você vai empurrando, tá? Porque você vai ter uma bolha de sangue ali. Isso vai levar a uma irritação da meninge, tá? Porque tem sangue lá dentro, principalmente quando a hemorragia é na subaracnoide, tá? Que é dentro das meninges, tá? E o vasoespasmo, contração do vaso. Então, sempre que você tem hemorragia, o vaso reage contraindo para tentar bloquear isso, tá? Então, tanto a irritação da meninge, que vai te levar a um processo inflamatório, quanto a contração dos vasos, piora ainda mais a perfusão do cérebro, a irrigação sanguínea, tá? Isso vai te levar a uma isquemia, mas não por formação de tromboêmbolo, como a gente viu no AVC isquêmico, tá? Aqui a isquemia é indireta, ela é secundária. Por quê? Porque o sangue saiu de dentro do vaso, você não vai estar perfundindo mais nada. Você já não tem o sangue circulando para poder circular no cérebro, para poder fazer a perfusão, fazer a irrigação, tá? E você tem a disfunção metabólica, também por extravasamento do sangue. Bom, as causas principais do AVC hemorrágico. Hipertensão arterial crônica, tá? Quanto mais o sangue faz pressão no vaso, mais chance ele tem de arrebentar o vaso. Aneurismas cerebrais, então você interrompe, você estreita o vaso, tá? O aneurisma é como se você estivesse apertando o vaso. Malformações arteriovenosas, o vaso tem uma má formação, ele pode interromper em algum espaço ali a passagem do sangue, o sangue acaba se acumulando e arrebenta. Anticoagulação excessiva, tá? Ou para cirurgias, ou depois de infarto, ou para algum tipo de doença, onde você precise anticoagular. E trauma craniano, a pessoa bate a cabeça, arrebenta o vaso. Tá? Aqui é a representação do AVC hemorrágico. O vaso arrebentou, o sangue saiu do vaso, olha, se acumulou aqui por fora, empurrando o tecido cerebral. Ou se esse vaso está irrigando as meninges, essa hemorragia acontece entre uma meninge e outra. De novo, o que é meninge? As meninges são as membranas que envolvem o cérebro. São 3 camadas: dura mater, pia mater, aracnoide. Então, como que a gente vai tratar o AVC hemorrágico? A conduta inicial, tá? É o contrário do que você faz no isquêmico, que no isquêmico você tem um coágulo, seja trombo ou seja êmbolo, tá? Não deixando o sangue passar, mas o sangue está dentro do vaso. Então você quer destruir o trombo ou o êmbolo, destruir o coágulo, tá? Você vai usar o trombolítico para isso. E você vai querer impedir que se formem outros. Aí você usa o antiagregante plaquetário, o anticoagulante,
tá? Ou os dois. Bom, você tirando o coágulo dali, impedindo que se formem outros, o sangue continua dentro do vaso e circula. Aqui no caso do hemorrágico, não. O sangue aqui já não tá dentro do vaso. Você quer reduzir o sangramento. Como é que você vai reduzir o sangramento dentro do cérebro? Coagulando o sangue. Você quer formar coágulos para o sangue parar de sair do vaso. Ou seja, se o paciente está tomando anticoagulante para alguma doença, alguma condição, você suspende. E você vai usar drogas que tenham um efeito contrário ao efeito do anticoagulante. Tá? São os antídotos, entre aspas, dos anticoagulantes. A vitamina K, a protamina, tá? Esse anticorpo monoclonal. Então, cada um deles, olha, vai reverter o efeito de algum anticoagulante, tá? Isso vai reduzir o sangramento ali na hora que o paciente está tendo AVC. Controlar a pressão arterial. Você vai baixar a pressão arterial para que o extravasamento do sangue diminua. Quanto menos pressão o sangue faz dentro do vaso, tá? Naquele buraco que se formou, menos sangue vai sair, tá? Imagina uma mangueira que você fura. Quando você fura, você reduz a pressão, vai sair menos água lá de dentro. Tá? Você impede que essa mangueira exploda, tá? Então, vamos de novo pensar na mangueira. Você tem uma mangueira, você abre a torneira, tá? Aí você interrompe, você bloqueia a saída da água lá no final da mangueira. Você tá aumentando a pressão dentro da mangueira, tá? Chega uma hora que ela tende a explodir. Isso aí é uma pressão arterial elevada. Se você faz um furo, reduzindo essa pressão arterial elevada, a pressão da água na mangueira, você pode continuar fechando ali a saída, que vai sair água pelo furinho que você fez, reduzindo a pressão dentro da mangueira. Reduz a pressão arterial. Demora mais para a mangueira explodir, tá? Então, por isso que você vai fazer o controle da pressão arterial. Bom, com drogas antihipertensoras, tá? Nicardipina, labetalol, elas têm mecanismos diferentes, mas todas elas baixam a pressão arterial. E você vai reduzir a hipertensão dentro do cérebro. Com o quê? Com diuréticos como o manitol ou com solução salina hipertônica. Tá? Hipertônica que tem mais sódio do que os nossos líquidos corporais, tá? Fazendo com que aconteça o quê? A água sai de dentro do cérebro, tá? Para tentar diminuir a concentração do sódio na solução que você está passando. Então, isso aí vai reduzir o edema dentro do cérebro e reduzir a pressão intracraniana, tá? No caso da hemorragia subaracnoide, quer dizer, abaixo da meninge chamada aracnoide, você vai prevenir a contração do vaso, tá? Como? Com uma substância vasoativa que bloqueia canais de cálcio, chamada nimodipina. Isso faz com que o vaso funcione melhor, em vez de ficar contraindo, tá? Ele permite a passagem do sangue normal. Isso previne a isquemia secundária. O que é a isquemia secundária? É quando a hemorragia predispõe a uma redução da perfusão do sangue, da oxigenação em outra área. Isquemia secundária. E a conduta cirúrgica quando for necessária a cirurgia. A drenagem do hematoma, tá? Você vai tirar o sangue lá de dentro. Clipagem, o que é clipagem? Você vai fechar o buraco que se fez no vaso. Ou a embolização do aneurisma. Você faz um êmbolo, você forma um êmbolo. Para quê? Para que você vá fechando o buraco que se formou ali no local do aneurisma, tá? Isso é quando você tem uma hemorragia muito grande ou quando você tem o risco de voltar a sangrar, tá? Mesmo com as drogas, o risco ainda é alto. Aí você cirurgicamente tenta conter aquele vaso.